Olá a todos, boa noite a todos. Bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, que é oração e fé. Será que a gente está orando de maneira correta? Será que a gente está tendo fé de forma correta? O que o Espiritismo tem a falar sobre oração e sobre a fé? Então, hoje a gente conta com a presença da Lara, né, nossa amiga aqui e irmã. Estamos hoje então com ela aqui mais uma vez. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem e você? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui, né? Boa noite. Lara, então a gente vai começar o nosso programa de hoje fazendo uma meditação, né? Será que a minha fé, a fé que eu tenho, será que ela é tão forte como uma rocha? Será que nada vai fazer com que essa fé diminua, que seja uma fé, talvez algumas vezes, né, mais leviana, né? Então a gente vai ver esse sentido hoje no programa aqui. E para a gente começar então, Lara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é oração. A nossa oração, ela pode ser, ela é válida sim ter fé, ou a fé é um atributo, é uma propriedade essencial na oração? Pois é, né, Jefferson? Esses dois temas, eu acho que eles são muito importantes, né, para todos nós. Mas antes da gente falar em oração, a gente precisa falar de fé, né? Porque a fé, como que você vai orar se você não sabe nem o que é fé, né? E vou te falar uma coisa, né, Jefferson, e todos que estão nos acompanhando aqui. Como é que a gente fala de fé nesses dias, né, que a gente está vivendo, né, essa balbúrdia aí no mundo, né? Parece que a sombra tem tomado conta das coisas, né? Grande parte daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, parece que está sempre remetendo à maldade, à indiferença, ao ódio, intolerância, divisionismo. Mas, gente, é porque os tempos são esses mesmo, né? Então, assim, Jesus nos exortou, né? Cuidado para a sua fé não esfriar, né? A gente tem que perseverar na fé. Mas o que é fé, né? Afinal de contas, o que é fé? A gente fala em fé, mas será que a gente sabe, como o Jefferson falou, realmente o que é fé? O termo fé, ele tem origem tanto grega quanto no latim, quanto também no hebraico. É interessante, né? Porque, olha, no grego é pistia. Pistia significa noção de acreditar. No latim é fides, que remete a uma atitude de fidelidade. E no hebraico é emuná, que é uma fidelidade com firmeza, com constância. E aí é que eu acho bacana, sabe por quê? Porque esse termo emuná, ele significa que é algo contínuo, né? Que você mantém continuamente de uma forma íntegra, de modo a não esmorecer em meio às adversidades que a gente passa. Olha que coisa bonita, isso é fé, gente, né? Então, fé, se você abrir lá o dicionário, fé é o quê? Crença, confiança, convicção íntima, é acreditar firmemente em qualquer coisa, porque a fé não tem relação exclusiva com a religião, né? Fé é você acreditar verdadeiramente em qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideologia, um objeto, um conjunto de regras, né? Um pensamento filosófico, o que for. Né? Eu costumo brincar assim: olha, você pode ter fé em Deus, você pode ter fé no Rambo, você pode ter fé nos ursinhos carinhosos, tanto faz, né? Para questão da etimologia ali da palavra, né? O que realmente interessa na questão da palavra fé é você acreditar, né? É a crença. Só que a fé, ela não enseja dúvidas nenhuma. Mas aí, como nós somos dotados de inteligência, aí a gente vai falar assim: ah, ok, mas eu vou acreditar no quê, né? Porque se eu sou livre para acreditar em qualquer coisa, eu tanto posso escolher acreditar em Deus, acreditar no Rambo, porque se eu não tiver dúvida que o Rambo existe, eu posso falar que eu tenho fé no Rambo. Né? É até interessante, porque tem um caso, Jefferson, me permita contar aqui rapidamente, lá em Papua Nova Guiné, que é no Oceano Pacífico, um antropólogo, se eu não me engano, foi um antropólogo francês que visitou uma ilha chamada Camula. E ele resolveu passar
para os habitantes dessa ilha, que viviam mais isolados, sem muito contato com o resto da humanidade, ele resolveu passar o filme do Rambo. Olha que fantástico. E ficou todo mundo impressionado com o Rambo. A partir daquele momento, o Rambo deixou de ser um personagem de filme, de ação, para ser uma divindade. Ah, é a divindade mais importante que a mula. Pode procurar na internet, gente, essa história é verdadeira, viu? Não estou inventando, não. Então, você vê, a gente escolhe naquilo que você vai acreditar. Mas Galileu Galilei, brilhante como sempre, ele nos diz o seguinte: Galileu falando, eu não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretenda que não os utilizemos. Então, gente, nós somos seres que têm capacidade de raciocinar, de compreender, de estabelecer relação lógica, de se emocionar, de se comover. Então, eu preciso conciliar a fé e a razão, porque a fé deve ser raciocinada e não cega. O que é a fé cega? Cega é essa que eu acredito aí, que os ursinhos carinhosos aí, né, que era o desenho que passava ali na minha infância, que são personagens de desenho, eles existem realmente. Essa é a fé cega, né? Allan Kardec nos diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé raciocinada é aquela em que, primeiro, eu exerço a capacidade de pensar, de refletir, para depois eu crer sem duvidar. Por exemplo, eu posso falar que eu tenho fé em mim mesmo. Eu posso ter fé no país, posso ter fé numa obra de caridade, posso, porque a fé não tem exclusivamente a ver com religião. Mas então, qual é a fé no sentido espiritual? A fé raciocinada, no sentido espiritual, é aquela que me leva a crer em algo que eu ainda não sou capaz de ver, não sou capaz de entender completamente, mas eu sou capaz de pensar, de refletir, de sentir que aquilo é verdade. Santo Agostinho falava assim: olha, ter fé é acreditar naquilo que você não vê, e a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Santo Agostinho era brilhante, né, gente? Por exemplo, vou falar de mim. Eu sei que por trás de tudo que existe, de tudo que a gente vê e de tudo que a gente não vê, existe uma energia inteligente, criadora de tudo que existe, que mantém o universo com amor, com alegria, com misericórdia, com justiça, que sustenta tudo. Você pode chamar de Deus, de todo, de fonte criadora, o que você quiser. Mas eu sei que essa energia existe. Eu sei que esse ser existe, né? O Emmanuel, no livro Consolador, ele faz a seguinte ponderação: será fé acreditar sem raciocínio? Ah, essa é a pergunta de milhões, né? Porque, gente, se a gente adotar de inteligência, como é que nós podemos acreditar sem pôr a cachola para funcionar? Né? A gente tem que botar nossa cabeça para pensar. O Emmanuel fala assim: olha, acreditar é uma expressão de crença, dentro do qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários, nascentes, né? O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. É o que Emmanuel está falando. Então, olha só o que o Emmanuel vai dizer para nós, continuando. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios,
mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão, que é a nossa capacidade de raciocinar, de estabelecer relação lógica, de compreender, esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, gente, fé é para se raciocinar. E a fé tem que andar junto com os nossos sentimentos, né? Porque a fé que anula a razão, ela não pode existir, sabe por quê? Porque ela é cega. Você passa a aceitar uma doutrina, seja ela qual for, se torna completamente cativa dessa doutrina, e aí essa fé cega, ela vai recorrer facilmente à deslealdade, à subjugação, e isso, gente, conduz ao fanatismo. Conduz mesmo. Quantas seitas a gente não vê aí, né? De gente fanática. Por quê? Porque a fé deles é cega. Né? A razão, ela é uma faculdade superior no homem. Né? Ela se destina a nos esclarecer sobre todas as coisas. Mas como todas as outras faculdades que nós somos portadores, a razão só se desenvolve e engrandece pelo exercício contínuo. Então nós temos que exercitar. Né? O Leon Denis fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, a razão humana é um reflexo da razão eterna. E Paulo diz o seguinte: a razão é Deus em nós. Então, gente, por que nós não estamos usando a nossa capacidade de raciocinar? Por que a gente anda acreditando em coisas aí, em pessoas que estão falando os maiores absurdos? Vamos botar nossa cabeça para funcionar. Porque querer substituir a fé pela razão ou a razão pela fé é ignorar completamente que essas duas coisas são solidárias e são inseparáveis. Fé e razão são inseparáveis. Fé é a mãe dos sentimentos nobres, gente, dos grandes feitos. O homem que tem fé profunda, que é firme, convicto, ele é imperturbável diante dos perigos do mundo, ele supera qualquer tribulação. Mas a fé precisa repousar em bases sólidas, bem sólidas. Só o livre exame das coisas e a liberdade de pensamento é que podem oferecer essas bases sólidas. Então, veja como a liberdade também é importante, a liberdade da gente pensar aquilo que a gente quiser, né? Então, a fé raciocinada, ela é assim, em vez de dogmas e mistérios, né? Porque vocês veem, a gente observa que tem gente que fala assim, até o Allan Kardec fala isso na Revista Espírita, não me lembro agora se de 1867, uma coisa assim, que ele fala assim, olha, o espiritismo é bacana porque é o seguinte, né? Quantas religiões aí a gente vê que fala assim, você acredita primeiro e compreende depois. Se você conseguir compreender, né, que são os mistérios insondáveis do universo. Eu adoro isso. Né? Você questiona... Gente, eu saí da igreja católica, né? Minha família era muito católica, vou contar rapidinho, Jefferson. Minha família era muito católica, então eu ia na igreja, eu participava de coral, gente. E aí, só que aquilo não estava fazendo sentido para mim, sabe por quê? Porque eu ficava com uma dúvida, e aí eu ia lá perguntar, né, para alguém, e eu falava assim, isso é assim mesmo. Mas como é que pode ser assim mesmo? Não, tem que ter uma explicação para isso. E aí, quando eu tinha 12 anos, meu tio me deu o livro Pão Nosso. Gente, aquilo foi um divisor de água na minha vida com 12 anos, porque as coisas passaram a fazer sentido para mim. Né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com a espiritualidade, com Jesus principalmente. Então, assim, aquilo foi realmente um divisor de água, sabe? Então, assim, ao invés de você ter os mistérios insondáveis, né? A fé raciocinada, ela reconhece os princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Esse é o caráter da fé espírita. Porque a filosofia dos espíritos, gente, ela oferece uma fé racional. E por ser racional, ela é tão robusta
Então, o conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça, de progresso, fazem com que essa fé tenha um caráter de calma e de segurança. Só para terminar meu raciocínio aqui, né, que eu já falei muito, gente, o espírita é muito engraçado, né? Espírita é um ser muito louco, eu falo, porque o espírita ele conhece e compreende, ou pelo menos deveria, né, conhecer e compreender que a causa dos males que ele enfrenta, ele sabe que o sofrimento pelo qual ele está momentaneamente passando é legítimo. É colheita da própria semeadura que ele fez ao longo do tempo. E aí, ele aceita isso sem resmungo, ou deveria, né? Sem vitimismo. Ele sabe, o espírita, que a morte não aniquila nada, que os sentimentos, que os afetos, eles perduram além da vida, além do túmulo. Todos os que se amam na terra se encontrarão novamente. Isso é consolação. O espiritismo é chamado como? O Consolador, né, Jefferson? Muito bom, Lara, é isso mesmo, né? É interessante que você falou sobre os espíritas, né? Eu percebo bastante, né, nas casas espíritas, né? Até no convívio com o pessoal, que muitos espíritas eles não têm fé, né? Eles atribuem a fé, né, como algo, como você falou, né, sem a racionalidade. Então, a gente percebe com isso que nós que somos espíritos, a gente tem um conhecimento um pouquinho mais detalhado, né, mais aprimorado em relação a algumas religiões, e nós não deveríamos ter dúvida da nossa fé, não deveríamos ter dúvida da nossa convicção, né, em crer em Deus. Porque se a gente sabe as leis universais que regem a Terra e regem o universo, então não há por que a gente ter dúvida. Como a Lara falou, se eu estou espiando, se eu estou tendo uma prova, que bom, muito obrigado, senhor, que eu possa ter coragem para poder passar por essa prova, possa ter coragem para poder participar, poder superar todos os obstáculos que a vida coloca. Então, acho que é isso que nós temos que ter. Diferente de alguns segmentos religiosos, que a fé presa é a matéria. Se Deus não curou, né, é porque eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa para alguém, ou para a igreja, no caso. Então, a gente determina muito a fé, né? Nossa fé ela é limitada a algum segmento, a uma pessoa, algum líder. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas tendo fé só em líderes, né? Eu vejo isso porque particularmente eu assisto missa católica, assisto culto evangélico, assisto tudo que coisa, então eu estou mais ou menos por dentro de algumas coisas, né? Isso, a gente percebe isso, né? E no mundo espiritual, na centro espírita também não é diferente. Eu vejo muitos centros espíritas aí também complicado, né? Em questão da fé. Não se leva a fé raciocinada ao pé da letra, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de consciência aí. E você falou também que sobre a fé, referente à fé raciocinada, a fé cega, é a mesma coisa que eu quiser que pegar esse copo d'água aqui, e tá com água, né? Não, tenho fé que Deus vai encher para mim toda a água, todo o copo com água. Não vai ter. Tem que ter uma ação. Toda fé é uma ação, tem que ter uma ação. O que difere dos outros segmentos espíritos, dos outros segmentos espirituais, espiritualistas, na verdade? O que difere? A nossa fé é raciocinada, é a razão. Eu sei que o copo não vai se encher de água se eu não colocar ação, mas eu vejo, né, em alguns segmentos religiosos que a pessoa crê que vai ter a água vai encher ali, se não encher porque eu não tenho fé o suficiente, ou seja, o problema está em mim, né? E isso não é bem verdade. A gente tem que ter uma ação. Assim como um caso que até um pouquinho, né, me deixa chateado em relação a isso, de um líder religioso, né, que deu cortou assim um papelzinho igual dinheiro, né, em branco e deu para a pessoa. Ó, isso aqui é R$ 100, está tudo em branco, né? R$ 100, você pode ir no posto, pode comprar no supermercado, o que você quiser.
quem tiver fé, quem tiver confiança em Deus, vai ver que isso aí é R$ 100. A pessoa foi lá no posto, encheu o seu carro de combustível, né? E tentou passar os R$ 100, né? Em branco ali no posto. O que deu? Polícia, né? Então, a fé raciocinada é isso. A gente vê, não, poxa, isso aqui é uma nota em branco, isso não vale nada. É isso a gente perceber que isso não vale nada. Isso é ter fé raciocinada. Né? Não é que a gente querer que, não, porque eu tenho fé, muita fé em Deus, sei que isso aqui é uma nota de R$ 100, vou passar para adiante. Não tem lógica nisso, né? Então, é muito bem, é isso mesmo, Lara. Acho que o que você falou vem muito ao encontro do que o Evangelho, o Espiritismo fala, né? Sobre a fé raciocinada. Então, acho que nós temos que pensar, a gente tem que ter fé, tem que ter confiança em Deus, ter esperança, e também não esquecer que toda fé ela não entra em ação se você não fizer uma ação. O que seria essa ação? É você dar o primeiro passo. O que seria dar o primeiro passo? É você colocar em prática. Por exemplo, eu tenho fé que eu vou conseguir emprego. Um exemplo. Então, o que eu faço para ter emprego? Pego o meu currículo, preencho ele e vou soltar nas empresas. Deus não vai pegar uma empresa, vai intuir uma empresa poder fazer com que eu tenha emprego sem eu me mover, sem eu ter uma ação. Isso não existe. Né? Não existe. Entendeu? Então, tudo exige uma ação, exige um primeiro passo, exige a vontade ativa no bem, a vontade ativa de trabalhar, de ter uma ação. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Principalmente nós que somos espíritas. Nós que somos espíritas, a gente É, tem conhecimento, tem discernimento, a gente não está privado de conhecimento como alguns segmentos espiritualistas, né? Então, nós temos que ter essa condição de colocar em prática aquilo que a gente está buscando, que é exercício da fé. Pode complementar, Lara. eu ia falar, gente, é assim, né? A gente faz a nossa parte, que Deus faz a dele. Se eu não fizer a minha parte, como é que eu quero que Deus faça a parte dele se eu não estou fazendo a minha? Né? Então, assim, eu acho assim, sabe, Jefferson, que se todos nós, espíritos desse planeta aqui, encarnados, encarnados, se a gente desse ouvido a essa fé raciocinada mesmo, aí a gente ia assistir a maior transformação moral que esse planeta já viu, sabe? Então, aí a gente tem que perguntar assim, ok, então, mas para que eu preciso ter fé? Né? Porque tem gente que pergunta, mas fé para quê, né? Para quê? Foi até esse questionamento que fez com que eu criasse um blog, né, que chama Fé para quê? Ou seja, uma pergunta, fé, o que é fé? E para que a fé? Gente, a fé, ela é tranquilidade, né? A fé é confiança, é segurança, é entendimento, é luz. Fé é força renovadora, gente. Faz com que a capacidade de reflexão e o conhecimento de nós mesmos, da nossa luz, da nossa sombra, possibilite que nós nos transformemos a cada dia em pessoas melhores, mais equilibradas, mais conscientes, né? O Emmanuel, o Emmanuel é fantástico quando ele fala de fé, né? E nesse livro Consolador, então, gente, que coisa maravilhosa o Emmanuel falando de fé, né? Lógico, pela psicografia do querido Chico Xavier, né, que mora no nosso coração. O Emmanuel diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo repousar o coração numa energia constante de realização. Olha o que o Jefferson falou aí. Realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, e sim eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Vocês percebem que lá no início eu falei assim, eu sei. Pois é porque eu não creio, eu tenho certeza absoluta, eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele nos sustenta, nos sustentou ontem, vai nos sustentar amanhã. Né? E é uma questão interessante que o Emmanuel coloca, por que a razão é que tem que ser tocada pelo sentimento? E não o contrário. Gente, cérebro é a representação da razão. Coração
é representação do sentimento, não é assim que a gente representa? Cérebro, razão, coração, sentimento? Vamos partir do princípio que tudo é energia, porque tudo é energia. Tem um conceito na física de eletromagnetismo, principalmente na física quântica, né? Que o eletromagnetismo é o que se emana, é o que você atrai para você. E que está completamente de acordo com o que André Luiz ensina e com o que Emmanuel também nos ensina, né? Ou seja, se eu emano um pensamento de raiva, eu recebo de volta um pensamento de raiva. Se eu emano amor, eu recebo amor, né? Então vamos lá, olha. O coração é o centro eletromagnético do corpo físico. Isso a ciência já estabeleceu, né? Eles descobriram que o coração ele emana 5.000 vezes mais eletromagnetismo que o cérebro. E o coração também emana 6 vezes mais eletricidade do que o cérebro. Olha que coisa bacana. O Instituto Coração do Colorado, só fazendo uma parte aqui rapidinho, Jefferson, ele estuda há mais de 30 anos a relação entre o aspecto biológico e energético ligado ao coração, né? Coração e cérebro. E eles desenvolveram algumas pesquisas que indicam que dentro do nosso coração tem como se tivesse ali um pequeno cérebro, né? Um sistema nervoso independente. Tem cerca de 40.000 neurônios. Esse complexo neuronal ele é gerador de uma inteligência própria, diferenciada, né, que processa informação e que também envia sinal para o nosso sistema límbico cerebral, né? O sistema límbico cerebral ele é responsável pelo processamento das emoções. Então, olha que interessante. E também ele envia sinais para o neocórtex, né? A parte onde acontecem os pensamentos no nosso cérebro. Então, isso quer dizer, gente, que tem um fluxo constante de troca de informação entre o cérebro e o coração, né? De um para o outro constantemente. Cérebro, coração, coração, cérebro. Só que, na realidade, o que eles descobriram? A troca de informação do coração para o cérebro é bem maior. Quem que faz a troca de informação no nosso corpo? É o neurônio, através de um impulso nervoso. Né? O impulso nervoso, gente, são sinais elétricos, né? E o que eles diziam? Olha só, o coração está relacionado a processos energéticos. Energia e informação. Vamos guardar isso, energia e informação. Então, toda energia transmite informação. Se o coração inteligente, né? Esse cérebro que eles descobriram aqui, né? Como se fosse um cérebro no nosso coração. Ele é o grande segredo de todas as tradições espirituais. E estar em sintonia com essa vibração harmônica do nosso coração faz com que a gente seja mais cooperativo, mais criativo, mais aberto ao entendimento das coisas e menos agressivo e menos competitiva. Nessa essa competição acirrada que é até desleal, né? Não é no sentido de cooperar, né? Só competir mesmo. Então, gente, a amplitude, terminando essa parte aqui, a amplitude do campo eletromagnético do coração também significa que o nosso campo eletromagnético, como ele transmite energia, ele está em conexão frequente com o campo eletromagnético de outras pessoas. Emmanuel fala isso. André Luiz fala isso. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Por que a gente não se debruça, os cientistas brasileiros não se debruçam na obra do Chico Xavier? Porque está lá, está escrito lá. Então, olha só, um campo eletromagnético, ele é energia, então ele contém informação. Se os nossos campos eletromagnéticos estão se comunicando, estão ressoando em conjunto, a gente está trocando informação um com o outro de forma inconsciente o tempo inteiro. Vocês já perceberam que às vezes a gente chega perto de uma pessoa e sente uma aversão instantânea? É o nosso campo eletromagnético conversando, né? Ou às vezes você chega perto de uma pessoa e você sente um bem-estar, você quer ficar ali conversando.
Gente, são os nossos campos eletromagnéticos que estão ali conversando. Lá no livro Ação e Reação, o André Luiz fala isso, gente. Ele fala sobre a questão do pensamento e da fixação mental de uma forma muito interessante. Porque ele fala assim, olha, nessa parte do livro, ele tem um colega ali de jornada com ele, ali, de jornada de aprendizado, né, que é o Silas. E o Silas fala assim, André Luiz, deixa eu te falar uma coisa, a gente está muito longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento. Puro e simples. Né? Aí vocês imaginam. A velocidade do pensamento, o Silas falando, a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros. Né? Então, imagine o pensamento que é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Então, o pensamento que nós emitimos, ele volta inevitavelmente para nós. Né? E só que esse pensamento que a gente emite, gente, ele nos compele a viver nessa onda mental. Por isso que a gente tem que vigiar o nosso pensamento. Pensamento e fé tem tudo a ver, viu, gente? Espera que eu vou chegar lá. O que acontece? Eu sou compelida a viver nessa onda mental que parte de mim. Então, se eu sou uma pessoa sempre para baixo, com ódio de tudo, com raiva, né, fico querendo vingança, desforra, eu vou viver nessa onda mental, eu vou estar sempre assim. Agora, se eu sou uma pessoa que pratica o bem, que pensa o bem, que quer ver o outro feliz, vive nessa sintonia de querer aprender mais, de amor, é isso que é nessa onda mental que eu vou viver. Só que, olha só, o que acontece? Cada pensamento que eu emito, ele vai achar outros pensamentos iguaizinhos. Então, é assim, se eu emitir um pensamento de raiva, ele vai ali achar outros pensamentos de raiva. Só que ele vai voltar para mim. Não vai? Vai, é inevitável. Só que ele não volta sozinho, não. Ele volta cheio de coleguinha. Então, olha a onda mental que eu sou obrigada a viver. Não só na minha raiva, mas alimentada pelos outros pensamentos de raiva. Gente, onde eu coloco o meu foco de pensamento é ali que eu vivo. Onde o meu foco mental está, é onde eu vivo. Porque a minha onda mental, ela volta para mim reanimada, intensificada por aqueles elementos que se harmonizam com ela. Aí, vou falar para você o que tem tudo a ver. Vocês imaginam, no nosso atual estágio evolutivo, né? Que, por exemplo, depois da gente saber dessa força eletromagnética aí, que o nosso coração, né, é 5.000 vezes maior que o nosso cérebro, aí você pensa o seguinte, imagine se fosse o contrário. Né? Se o nosso cérebro tivesse essa força eletromagnética tão gigantesca. No nosso estágio evolutivo, nós não temos, graças a Deus. Sabe por quê? Porque você leva uma fechada no trânsito, aí você vira para aquela criatura que te fechou, quase te fez bater, você fala, vá na paz de Jesus, que Jesus abençoe seu dia, vá ser feliz. Mas não é isso que a gente fala, né, gente? Aí você pensa, nós não temos disciplina mental, né? Nós não somos disciplinados. Nós somos tomados por arroubos o tempo inteiro. A gente não consegue botar o nosso pensamento ali disciplinado. Você tem ideia? Se o nosso cérebro tivesse esse poder eletromagnético, o mal que você causaria ao outro com o seu pensamento? Gente, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. Aí nós vamos entender por que o Emmanuel coloca que a razão é que tem que ser tocada pelo sentimento. Qual sentimento? De amor, de alegria, de paz, de justiça. Por quê? Porque a razão é fria. Razão é lógica. Então é ela que precisa ser tocada pelo calor do sentimento, como amor, como caridade, como alegria, paz. Então, vocês entendem? E com isso é que a fé vai se fortalecer. Porque a fé, gente, também não pode se estagnar, não, né? Em circunstância nenhuma. Né? A gente tem que escutar Jesus e não deixar nossa fé esfriar diante das dificuldades, porque a fé precisa trabalhar sempre. Ela intensifica a amplitude da nossa iluminação.
Lembram que Tiago, está lá em Tiago 2:26, se eu não me engano. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. É o que o Jefferson falou. Fé demanda ação. É por isso que nós precisamos servir ao próximo, praticar o bem, trabalhar pelo próprio bem, pelo bem de todos, estudar sempre, buscar nosso aprimoramento pessoal, emocional, intelectivo, espiritual. Gente, vou falar para vocês uma coisa: feliz é aquele que crê, sabe, vê e caminha firme. Porque a fé passa por esse estágio. Você crê e depois você sabe. Aí você tem a certeza absoluta. Se você tem a certeza absoluta, se você sabe daquilo, você vê e caminha com firmeza. Nada te abala, porque a fé verdadeira, profunda, inabalável, ela nos habilita a superar os maiores obstáculos, gente, qualquer que seja ele. É nesse sentido que a fé transporta montanhas. Jesus não disse: se vocês têm ali a fé de um tamanhozinho de um grão de mostarda, você fala para essa montanha, vai de lá para cá, e ela vai. Será que a montanha vai sair fisicamente daqui para lá? Não, gente. Se eu tenho uma fé inabalável, eu enfrento o problema e supero o problema. É isso que Jesus disse. Está lá em Mateus 17. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. A fé que transporta montanhas quer dizer que você supera qualquer desafio. Você supera qualquer dificuldade se você tiver fé. Madre Teresa de Calcutá falava que nós não sabemos amar ainda. Isso ela falava. O homem ainda não sabe amar. Mas, se a gente tiver fé, que é uma das forças mais potentes do universo, a gente começa a caminhar no bem. A gente precisa sair dessa infância espiritual, gente. Amadurecer, se fortalecer, se disciplinar. Disciplinar a nossa capacidade de pensar para que a gente possa se elevar pelos bons sentimentos. Então, olha, qualquer que seja o problema que você estiver passando, tenha fé. Acredite, tenha certeza que você vai superá-lo. Todos nós somos capazes de aprender com as nossas dores e superar os desafios, gente. A fé é uma força descomunal quando você descobre ela dentro de você, porque ela te impulsiona para frente. Ela faz com que você tenha chão para caminhar, mesmo nos momentos mais escuros. Fé, gente, é força e luz. Eu costumo falar assim, sabe, Jefferson? Quando a nossa fé, for maior que o nosso medo, aí a gente começa a nossa jornada para a verdadeira liberdade. Muito bem, Lara. Isso mesmo, né? Essa fé que Jesus fala, né? Que tem que transportar com grande montanha, com grande mostarda, a gente transporta uma montanha de lá para cá. Isso é nada mais que uma fé inabalável, né? É a fé que a gente tem, a gente tem certeza que a gente vai conseguir superar os obstáculos, independente das dificuldades que a gente tenha, as problemáticas que a gente tem que enfrentar. É a confiança em Deus, é a nossa fidelidade para com o Pai. Né? Então, acho que isso que é muito, muito importante, que nós tenhamos isso em mente. Porque a fé inabalável é aquela fé que você sente no corpo, no espírito, na alma, né, na mente, e você consegue transpor qualquer obstáculo, independente se vai dar certo ou não, você vai conseguir. Você vai conseguir caminhar, vai conseguir ter uma direção, um objetivo, um foco, aonde você alcança aquele objetivo, depende se vai conseguir 100% da objetivo ou não, mas você vai, através da sua ação, através do seu sentimento, da sua confiança em Deus, você vai seguir o caminho. Então é isso que nós temos que ter em mente, porque não adianta a gente ter uma fé não raciocinada, uma fé que ela treme nas bases, se a gente encontra um problema, porque é normal do ser humano a gente ter medo, como a Lara falou. A gente tem medo, todos nós temos medo. Eu não conheço alguém que não tenha medo. Ele pode não dizer que não tenho medo, mas por dentro ele está sentindo medo. Então,
Se nós mesmo com nosso medo, nossa angústia, nossa euforia ou nossa ansiedade, a gente consegue ter equilíbrio para poder exercer a fé. Então, aquela fé que tem coragem, que tem confiança, tem esperança, porque isso é essencial para nós no nosso dia a dia, né? A gente tem essa, essa ligação com Deus, né? Então, a gente demonstra confiança, demonstrando esperança, tudo que está à nossa volta, que nos dificulta, que é problemática, né, acaba sendo amenizada. A gente consegue ver soluções que a gente não percebe. Quando a gente está com medo, a gente não percebe as soluções que estão à nossa volta. E às vezes o plano espiritual ele consegue te intuir, né, como você está ali equilibrado, está focado, não, tenho fé, eu vou conseguir meu trabalho, vou vencer essa fase ruim da minha vida, eu vou conseguir. Assim, você tendo fé, tendo coragem, tendo raciocínio lógico, o plano espiritual vai te intuir, vai te inspirar, e você vai conseguir caminhar até conseguir um emprego com mais facilidade que você teria com medo, ou com raiva, com ódio, ou com qualquer outro tipo de energia que não é compatível com a fé, com a boa energia, com a fé. Então, acho que isso que é importante a gente ter noção. Né? Até separei até escrevi aqui quando ela estava falando, me lembrei aqui, que tem um trecho, né, que eu não me recordo agora da Bíblia, que fala assim, Deus é fiel. Realmente, Deus é fiel. Mas e eu? Sou fiel a Deus? O que eu estou apresentando para Deus para mostrar a minha fidelidade com Deus? Do meu ponto de vista, a minha fidelidade com Deus é ter confiança, ter esperança, agir no bem, ter boa vontade e fazer tudo que eu puder para poder caminhar no bem. Essa é a minha forma de eu ser fiel a Deus. Eu trabalhar, buscar não ser ocioso, não ser preguiçoso, não ser conformista, não ser comodista, então, e não ser vitimista. Então, tudo isso aí é a forma de a gente superar, né? Então, acho que nós temos que ter esse caminho, esse raciocínio lógico para poder seguir em frente aí. Agora, entrando um pouquinho na questão da prece, eu queria falar que a prece sem fé, ela é uma prece morta. Por quê? Porque se a gente não tem fé, por exemplo, a gente vê muitas pessoas querendo ter uma realização na vida, mas não coloca ali a fé. Quer ter um emprego maior, quer ter um cargo maior, quer ter saúde, ou quer ter uma coisa material, uma casa, um carro, uma coisa mais leviana. A pessoa não coloca fé, não se move. É isso que acho que é trazer a prece como prece morta, né? Então, eu acho, não tenho certeza que a prece sem a fé, ela é morta, né? E assim como o caso que eu falei no início da introdução do programa, né? Que às vezes a gente ora de forma leviana. Como é que a gente ora de forma leviana? É que quando a Lara bem falou, né? A gente vai ali, né? Alguém fecha a gente no trânsito, alguém fala uma coisa que a gente não gosta, a gente começa a xingar, brigar. Isso também é prece. O fato de você estar orando, estar falando, o fato de você pensar, o fato de você ter uma atitude, tomar uma ação, isso também é uma prece. Tudo é prece. Tudo que você coloca uma ação, coloca um pensamento, é uma prece. E até é engraçado, né, Lara? Porque a gente podia falar aqui horas e horas, né? Porque tudo vai se correlacionando, né? Tudo se une, né? A prece, a fé, o pensamento, né? As leis naturais. Então, tudo isso é uma coisa que vai aglutinando, assim, né? Vai se agrupando, né? Vai formando, né, um conceito de espiritualidade. Acho que isso é muito interessante. Então, olha, se você puder falar um pouquinho sobre a prece agora, como é que faz, quais são os atributos da prece, isso é interessante. Isso que você falou é interessante, Jefferson, porque, gente, tudo é interligado, não existe nada ao acaso. Né? A sabedoria de Deus é perfeita, então tudo está interligado, tudo tem uma ligação, uma coisa com a outra. Então, não existe acaso, gente, né? E falando agora né, de prece, de oração, o Emmanuel, eu adoro Emmanuel, gente. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma definição de oração que eu acho simplesmente maravilhosa. Ele fala que oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Gente, isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque isso é um apelo vivo do espírito às potências celestes, ao mais alto.
E não interessa se ela vai ser realizada verbalmente, silenciosamente, no pensamento, na intimidade do seu ser, em forma de vibração. Não interessa, gente. Não interessa. É prece, é oração, né? O Emmanuel fala assim, olha, imagina um abismo muito profundo, muito escuro, em que a luz do sol não chega lá no fundo. Aquele fundo é escuridão. Aí você imagina a face de um espelho voltada para o sol, desviando a luz do sol em direção ao fundo do abismo. Essa é a função da prece, gente. Buscar o amor divino para concentrar esse amor, essa claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento. Isso é oração. Oração é você levar a luz onde há escuridão. É você levar entendimento onde há ignorância. É você levar amparo onde há sofrimento. Né? Nesses vales de miséria, de ódio, que ainda tem no mundo, gente. E se estendem dentro de cada um de nós. Né? Oração é ação. É a ação que movimenta os recursos superiores em nosso favor. Em favor daquele por quem nós oramos. Porque orar pelos outros, gente, é fundamental. Nós orarmos uns pelos outros, né? Porque quando a gente ora, a gente estabelece a mais profunda conexão com as forças superiores da vida, né? Teve uma vez que eu estava dando uma palestra e vira um rapazinho, um adolescente, vira assim, entendi, oração é a nossa Bifrost. E a Bifrost, gente, se vocês assistiram aí, se vocês gostam de filme igual eu gosto da Marvel, do Thor, a Bifrost é aquela ponte, né? Ponte do arco-íris, né? Que conecta os mundos ali, a Terra com os outros planetas, né? Exatamente isso. A oração é a nossa Bifrost, a nossa conexão direta com Deus. É exatamente isso. E olha, toda vez que a gente ora, a gente sempre tem resposta. Deus nunca deixa sem resposta quem se liga a Ele, as forças do bem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina ali um modo de ação da prece, né? Porque, gente, prece é invocação. Invocação mesmo. Através da prece, você se coloca em comunicação mental com outro ser para quem você está dirigindo aquela prece. Né? Não interessa para quem. Então, a prece é uma invocação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, o que é a prece? É uma transmissão do pensamento. Seja quando esse ser a quem a gente se dirige vem ao nosso apelo, ou seja, quando o nosso pensamento o alcança. Isso cria uma corrente mental fluídica de um para o outro. Então, se eu oro para Jesus, meu pensamento vai até ele, ele escuta o apelo. Nós nunca ficamos desamparados, gente. E às vezes o que acontece? Às vezes a gente está numa situação tão difícil, né, que a gente está tão ali absorvido pela dificuldade da vida que a gente esquece de orar, né? Gente, se você esquecer de orar, pede socorro a Deus, nem que seja assim, Senhor, me ajuda aqui que o negócio ficou feio. Vem, ajuda, vem, gente. Ajuda vem de qualquer forma. Se você se ligou, até por pensamento ao Pai, a ajuda vem. Sempre vem. E essa energia dessa corrente fluídica que se estabelece, ela é tanto maior quanto maior é o vigor do meu pensamento e da minha vontade. É por isso que a fé é importante na oração, porque se você tem a certeza absoluta que você está em comunicação com o Criador, para quem se dirige sua prece, Jesus, os espíritos superiores, quando eu ponho a minha vontade nisso, a minha fé, gente, é impressionante como a oração funciona. A oração é ferramenta que nos equilibra na hora. Percebam, você está em casa aí, brigou com o marido, aquela discussão danada, não sei o quê, ou você está com um problema, meu Deus, tem boleto para pagar amanhã, como é que eu vou fazer? E você fica naquele desequilíbrio.
faça uma oração. Imediatamente você se reequilibra. É impressionante. Baixa uma serenidade em você, porque você se ligou mais alto. É impressionante como a oração é uma ferramenta poderosa que a gente não sabe utilizar. Para quem acha aí que a prece isso é coisa mística, misticismo, isso não adianta nada. Gente, a prece, ela tem ação direta, efetiva. Só que não adianta você ficar rezando aí, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena, Senhor, eu quero um carro novo. Gente, a prece é sempre subordinada à vontade de Deus. Né? Senhor, vou sair de carro aqui, não deixa eu cair numa blitz, não. Gente, que coisa mais sem sentido. Vamos lembrar que a gente precisa ter fé raciocinada. Não é assim que funciona. Né? A oração é uma ferramenta de apoio espiritual. Você está passando um momento de desequilíbrio, você está passando um momento de enfermidade, você vai receber o apoio. Mas Deus não vai te falar os números da Mega Sena, não, gente. Sinto muito. Isso aí não funciona, não, né? Então, é pela prece que nós chamamos o auxílio dos bons espíritos. E eles vêm nos sustentar, então, nas nossas boas resoluções. Eles vêm nos inspirar bons pensamentos. Né? Essa atitude dos espíritos para conosco, gente, nos dá força moral necessária para que nós mesmos possamos vencer as dificuldades, tá vendo? Essa é a função da prece. Não é você pedir dinheiro a Deus que você está passando um momento difícil, não. É você vai ter a força moral, o esclarecimento necessário para você mesmo, que se meteu na situação difícil, achar uma saída para ela, né? Porque, gente, a gente na grande maioria das vezes, vamos falar aqui do dinheiro, a grande maioria das vezes, a gente entra em situações financeiras desastrosas por nossa culpa, pela nossa invigilância, o nosso modo de mal agir com o dinheiro. Né? E aí depois a gente quer que Deus salve a gente, né? Faça a gente ganhar na loteria. Não é assim. Né? Quando a função da oração é trazer inspiração para que você possa conseguir sair daquela situação. Então você tem que se abrir a influência dos bons espíritos. Né? O Emmanuel fala assim: olha, a prece é o coração, é o ponto central da religião. Né? Não é nos dogmas, nas instituições, nos ritos, nas ideias morais que podemos descobrir a substância da vida religiosa, mas no conjunto de reações individuais da alma religiosa em face do cosmos, né? Desse sentimento do infinito, do espaço, do tempo, da ordem, da harmonia, do reconhecimento, ao mesmo tempo da maravilha do caráter ilimitado da criatura. Gente, nossas possibilidades são ilimitadas. Até quando que eu vou crescer? Sempre. Sempre. Você vai evoluir sempre. Cada vez mais. Então, orar é você compreender que nem sempre, toda vez, em todo momento, a gente necessita da sustentação do Pai na nossa vida. Gente, Deus nos sustentou ontem, nos sustenta hoje, vai nos sustentar amanhã. Orar verdadeiramente não é você pedir por pedir, não, viu, gente? Igual eu falei, não dá que eu vou ganhar na Mega Sena. Não, não é isso, não. E nem é repetir mecanicamente palavras, né? Vocês veem, aí tem gente que fica rezando orações, vou rezar 500 Ave Maria, vou rezar não sei quantos 1000 Pai Nosso. Não é isso, gente. Isso é só você repetir palavras mecanicamente, né? Orar é você se conectar com o mais alto, é você colocar sentimento de gratidão, de confiança, de amor na oração, tendo a certeza que você vai ser amparado. O Fenelon, na Revista Espírita de julho de 1861, ele tem uma mensagem que ele traz
sobre a prece enviada pelo senhor Sabot. E ele faz um questionamento assim, olha, tempestade das paixões humanas que abafais os bons sentimentos de que todos os espíritos encarnados trazem uma vaga intuição no fundo da consciência. Quem acalmará a vossa fúria? Ele pergunta, quem vai acalmar a tempestade das paixões humanas? A prece. Ele responde, é a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano cujo seio encerra os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da hipocrisia, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. Então, o que o Fenelon está falando nessa mensagem é o seguinte, olha, se a gente quer barrar esse oceano que vem, né, esse tsunami que vem em cima da gente, a gente tem que construir um dique, uma barreira. Essa barreira é a prece. Essa barreira é a prece, gente. Porque a prece é como se ela fosse pedra e cimento de qualidade mesmo, né, que nada abala. É exatamente isso. E aí, a prece nos afasta dessas situações, né, que a gente vive caindo aí de orgulho, vaidade, raiva, ódio, vingança. É isso, gente. Né? O Fenelon fala assim, ó, prece do coração, invocação incessante da criatura ao Criador. Se os homens conhecessem tua força, quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda? Gente, se a gente está numa situação difícil, uma situação que a gente está prestes a fazer uma coisa que a gente não deve, ore antes. Ore antes. Você tá ali, às vezes você está com raiva de alguém no trabalho, vou puxar o tapete dele. Faça uma oração. Faça uma oração. Porque a oração vai fortalecer e te dar discernimento para você não fazer aquilo. A oração, gente, é antídoto que cura as chagas mortais, na maioria das vezes, que a matéria, o materialismo abre no espírito. Abre chagas onde corre o veneno das sensações brutais, diz o Fenelon. Só que ele ainda fala o seguinte, mas como é restrito o número dos que oram bem? Gente, a gente não pode achar que a gente recitar fórmulas, palavras vazias, né? Pegar um livro de oração, ler todas as orações ali. Será que se a gente está fazendo isso, a gente tem merecimento para ser amparado, para receber o socorro devido? Será que recitar fórmula vazia nos dá merecimento? Não dá, gente. Isso é ilusão. A prece boa, na verdade, é aquela que parte do nosso coração, que não é prolixa, não é cheia de palavras rebuscadas. Não. Né? A prece, gente, é o nosso grito de socorro a Deus. Né? É o nosso pedido de inspiração para que Ele nos ajude nas nossas angústias, nas nossas rogativas de perdão a Ele. Né? É quando a gente está implorando que Ele venha em nosso socorro, que os bons espíritos venham em nosso socorro para nos ajudar. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. A prece, a oração, quando a gente dirige a nossa oração ao Criador, gente, isso é um incenso agradabilíssimo a Ele. Né? O Pai gosta dessa relação com a oração, porque a gente se coloca em comunhão direta com Ele. E aí, Ele vai enviar ajuda para nós. Né? Às vezes, um grupo numeroso ali de auxílio ali, de espíritos para te auxiliar, para te fortalecer, né? Para te blindar ali contra as ondas mentais dos espíritos que ainda estão arraigados na maldade.
E aí a gente vira rochedo mesmo, inabalável, né? Firme. Orar, gente, é abrir a porta da nossa mente para a influência de bom espírito. E a gente só abre a porta da mente de dentro para fora. Ninguém abre a porta da nossa mente, só nós, de dentro para fora, né? Então, se você está aflito, se você está angustiado, se você está triste, eleva o seu pensamento ao Pai. Aquele que criou tudo que existe, gente. E aí a gente é, sim, invadido por uma sensação de calma, de leveza, de mais equilíbrio, de paz. O Santo Agostinho falava assim, olha, a prece é o orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé. Por isso é que eu falei que a gente tem que falar de fé primeiro. A prece nos conduz ao caminho que leva a Deus. Gente, nós temos que ter o hábito de orar, né? Tanto é assim que o espírito Amaral Ornelas, no livro Instruções Psicofônicas, ele tem um soneto belíssimo sobre a oração. Eu vou pedir licença ao Jefferson só para eu ler esse soneto, gente, porque ele é de uma beleza, assim, maravilhosa. O Amaral Ornelas fala assim, esse livro, gente, é Psicografia do Chico, tá? Instruções Psicofônicas. O Amaral Ornelas diz assim, sobre a oração, né? O título é A Oração. A princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Ei-la, então, a vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama. Glória de quem confia e poder de quem ama. Por mensagem solar cindindo os céus afora, depois outro clarão do além desce e fulgura. É resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Gente, é belíssimo esse soneto, né? A gente fica até emocionado porque realmente é lindo. E a prece é exatamente isso. Ela leva a nossa mente a um estado vibratório mais elevado. Coloca o nosso coração em contato com o divino, né? Então, ó, forma da prece não é nada. O pensamento, o sentimento que nós temos é o que importa. Muito bom, Lara. Muito bom mesmo o soneto, né? Muito bonito, bem elucidativo, né? Depois eu dar uma pesquisada, uma estudadinha no soneto, porque ele tem muita mensagem, muitas frases, muitos trechos aí, bem bacana para poder meditar, né? Show de bola. Então, Lara, em relação à oração, eu até gosto de falar assim o seguinte, que a oração, se a gente pegar a palavra oração e dividir no meio, fica então, oração. Né? Então, ou seja, o que é oração? Oração é a combinação da palavra orar mais ação. Então, oração. Ou seja, oração sem ação não é oração viva, né? Interessante. E eu queria fazer uma colocação aqui, referente à pergunta 659 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor três coisas: louvar, pedir, agradecer. E realmente isso. A prece ela tem esse caráter, né, de a gente poder fazer um peditório, né, pedir por uma coisa. A gente pode louvar a Deus, agradecendo a Deus, né, uma coisa uma bênção que ele colocou em nossas vidas. E também a prece, né, ela também tem essa atitude de a gente se ligar a Deus, né, a gente buscar a Deus através da prece, porque, como a Lara me falou, né, a prece é aquela energia, aquele vínculo, né, aquele fio, entre aspas, fio fluídico que a gente cria entre nós e Deus, né, entre o Filho e o Pai. E isso eu acho muito interessante, até porque a prece, ela tem esse caráter mais de a gente sintonizar, né, de buscar
nos levar como espíritos buscando a Deus, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito, muito gratificante, porque nós temos essa potencialidade, coisa que nos reinos mais inferiores não tem, né? Então, nós temos essa potencialidade, nós temos esse atributo, essa propriedade que está no nosso dispor, está no nosso alcance, né? A gente consegue, então, colocar, através da prece, aquilo que nós queremos falar com Deus. Pode ser um problema que a gente quer repartir, a gente quer compartilhar, porque às vezes a gente quer conversar com Deus, né? E a gente a gente tem que ter aquela intimidade do Pai. Passando por dificuldade X, Y, Z, se puder, me ajuda a ter coragem, ajuda a encontrar uma solução para aquilo, né, aquele problema. Ou, Deus, obrigado por ter me ajudado, por ter abençoado, por ter me protegido na rua hoje, porque eu saí, fui, passei por uma tribulação, um momento difícil. Então, isso é a gente buscar a Deus através da oração, a gente se conectar, a gente conversar com Deus. Então, como a Lara bem falou, né, a oração, ela não é algo que você tem que estender, 10 minutos de oração, não. Oração é uma conversa entre você, uma conversa íntima entre você e o Pai. Como é que você conversa com o Pai? Você conversa aquilo que você quer falar com o Pai, aquilo que você conversaria consigo mesmo, né? Então, acho que você colocando o seu pensamento, a sua vontade, o seu ser interior, dedicando uma conversação íntima com o Pai, entre só você e Ele, você está conversando com Deus e Deus vai te responder. Pode ser no mesmo momento, pode ser um pouquinho depois, tudo depende daquilo que você está conversando com Ele, né? Então, como diz aqui o Mensageiros, né, no capítulo Efeitos da Oração, fala o seguinte: não há prece sem resposta, e a oração é a filha do amor. Não é apenas súplica e comunhão entre Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Bacana isso, acho muito, muito, muito bom. E como aí tem a Mateus 6, né? Capítulo 6, Mateus fala o seguinte: e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, ou seja, querem aparecer, querem fazer as orações para poder bonito, as orações rebuscadas, poder parecer que é um orador, que é um líder religioso, não precisa disso. Você pode conversar se você não tem palavras rebuscadas, não precisa falar ser prolixo, como a Lara falou, né? Seja simples, fale com suas palavras, não precisa estar criando palavras bonitas para agradar a Deus, né? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Aí no versículo 6, fala o seguinte, para nós: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, a gente precisa falar para todo mundo que qual a nossa oração, que a gente está pedindo para Deus. Não. A conversa com Deus, a oração, a prece, é entre nós e Deus, não com os outros. Né? A gente não tem que compartilhar com os outros que a gente está orando, porque é uma conversa íntima entre você e Deus. Aí continua Jesus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E o versículo 8 fala o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos lhe pedirde. Então, realmente, Deus sabe o que a gente quer, Deus sabe o que a gente precisa, mas a gente precisa também criar aquele elo de ação. Se a gente não der o primeiro passo, Deus não vai conseguir nos retribuir, porque a gente precisa equilibrar a nossa mente, buscar a sintonia entre nós, filho, né, a criatura, com o Pai. Então, é essencial que nós façamos essa conexão. Por isso que a oração é tão importante, porque além de você colocar à disposição de Deus, né, para receber uma graça ou para poder agradecer a Ele, você consegue então dispor, né, dessa ligação e consegue também, por um momento, ou por um momento mais curto, um momento mais amplo, você consegue tirar do seu foco as coisas que são inúteis, coisas, por exemplo, preocupações, dificuldades. Então, isso também é uma forma de você meditar, vamos dizer assim, né?
Uma coisa que eu acho interessante é quando a gente faz uma oração para uma pessoa que é adversário nosso ou inimigo da gente, se você tem algum inimigo no seu emprego, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, seja onde for, faça um teste. Faça um teste durante 2 semanas. É um desafio que eu faço para você. Faça o seguinte: ore para essa pessoa, mas com amor, com carinho, com paixão, né, com sentimento de querer ajudar aquela pessoa. Esqueça tudo que ela falou, tudo que ela fez com você. Ore por ela. Peça para Deus ajudar essa pessoa, porque essa pessoa possa ser uma pessoa melhor, que as dificuldades dela possam serem amenizadas, ou, se possível, eliminadas, né? Então, ore para essa pessoa, que você vai ver que em 2 semanas a pessoa vai começar a ver você com outros olhos. Eu já fiz isso na prática, e por isso que nosso programa é expertise na prática, né? A gente tem que colocar em prática, né? Eu fiz isso na prática e funciona. Funciona. Em 2 semanas aí, a pessoa que tinha dificuldade, não tinha muita simpatia, a gente começou a criar um elo de amizade, um elo de mais afinidade, sintonia. Então, aí eu pude conhecer aquela pessoa melhor, pude entender por que ela era rude, porque ela era arrogante, porque ela destratava as pessoas. Então, a gente vai fazendo esse teste aí, você vai ver que é muito legal, muito bacana. Então, Ara, se você quiser falar um pouquinho mais sobre prece, seria interessante você falar sobre, também, se possível, né, sobre o evangelho no lar também. Acho que seria interessante a possibilidade da prece na evangelho do lar. Você disse coisas interessantes, Jefferson, porque é exatamente isso. A gente tem que orar, gente, de acordo com a nossa convicção, né? Com o modo que nos toca a alma. Né? E às vezes um bom pensamento vale muito mais do que você ficar repetindo palavra que não faz sentido nenhum ao seu coração ainda, né? Então, a melhor prece é aquela que é clara, que ela é simples, concisa, que toca o nosso coração e eleva o nosso espírito, né? E como o Jefferson falou, Jesus nos orientou o modo de orar, né? Tá lá, o Jefferson já falou em Mateus 6, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas o que quer dizer isso? Vou entrar no meu quarto e fechar a porta? Não, gente, não é nada disso. Né? O que Jesus quer dizer é o seguinte: a gente não precisa de templo de pedra para orar. A gente deve voltar os olhos para dentro de nós. Isso aqui é fechar a porta. Fecha a porta para o mundo material. Vai para a sua intimidade, o seu eu, sua intimidade espiritual. Fecha a porta para o mundo material, momentaneamente. Se conecta com a força soberana da vida. É assim que a gente estabelece a nossa ligação com o divino. Né? Porque, gente, o Pai está em nós. É por isso que Jesus falou: fecha a tua porta. Cerre os seus olhos, feche a porta para o mundo material, esqueça o mundo material. O Pai está dentro de nós, é a nossa centelha divina, a centelha que anima o nosso espírito. É por isso que a gente tem que fechar a porta para o mundo material. Tira aquele momento para a sua conexão com o mais alto, com o Pai. E é exatamente como o Jefferson disse: Deus sabe o que cada um de nós precisa, antes mesmo da gente saber que precisa daquilo. Antes mesmo da gente pedir. Né? O Leon Denis, no livro Grande Enigma, é um livro fantástico, gente, leiam. Leon Denis, a obra do Chico Xavier, a gente tem que estudar, gente. A gente precisa realmente se dedicar a estudar um pouquinho. O Leon Denis, maravilhoso, né? Eu acho que não tem nenhuma vez que eu não cito o Leon Denis, mas esse livro Grande Enigma é simplesmente maravilhoso. E o Leon Denis fala assim, olha: e esse grande ser absoluto, eterno, que conhece as nossas necessidades, ouve o nosso apelo, nossas preces, que é sensível às nossas dores, é qual imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vão aurir as forças, buscar socorro, inspirações necessárias para se guiar na senda do destino, né? Para buscar sustentação nas lutas,
buscar consolo nas misérias, né? Para que Deus nos ajude, né? Na verdade, a nós nos levantarmos dos nossos desfalecimentos, das nossas quedas. E é exatamente isso, gente. O Pai é essa potência, é o eterno. Ele é tudo. Ele é o todo. Tudo que existe. Né? Paulo falou, em Deus nós estamos, existimos, nos movemos. Então, a oração, gente, é a nossa ligação direta com o Criador. Né? E é um recurso realmente muito poderoso que movimenta as energias do Pai em nosso favor, em favor daqueles por quem nós oramos, como Jefferson disse. É exatamente isso. O Leon Denis fala da importância da gente orar uns pelos outros, né? Ele fala assim, ó, a nossa oração chegará àqueles em que ninguém pensa e que jazem na sombra, na tristeza e no esquecimento diante de um passado acusador. Né? Ela originará neles inspirações novas, fortificar-lhes o coração e o pensamento, porque a ação da prece não tem limites. E assim, as forças e os poderes que ela pode pôr em elaboração para o bem dos outros. Leon Denis está falando, gente. E é exatamente isso. Por que Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos? Nós temos condição de amar os nossos inimigos? Não. Nós ainda não estamos evoluídos para isso, não, gente. O que a gente pode fazer pelos nossos inimigos, então? Orar por eles. Orar, pedindo que Deus os proteja, pedindo que Deus os inspire, né? Para que ele tenha uma vida de acolhida, acalentado pela luz do Senhor. É você não querer o mal do outro, é você orar por ele. Isso é o que a gente pode fazer pelos nossos desafetos, gente. E a oração é poderosíssima. Vocês lembram quando a gente falou aqui sobre o suicídio? Né? Nós falamos sobre o suicídio. Você vê, o suicídio é uma situação tão grave que o suicida quase nunca consegue orar. É por isso que é importante que a gente ore por eles. Porque a nossa oração vai chegar até eles. Vai chegar. O suicida, ele fica com aquele monoideísmo vivenciando ali o momento do suicídio. A nossa oração começa a trazer conforto para ele, alívio. Então, gente, nós temos que fazer isso. Né? Jesus nos ensinou a mais bela oração. Eu sei que o nosso tempo está curto, Jefferson, mas Jesus, gente, nos ensinou a mais bela oração que a gente pode fazer simples, curtinha, e que diz tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é belíssima, gente. E a gente tem que entender essa oração. Eu sei que o nosso tempo está curto, viu, Jefferson? Depois nós vamos trazer, gente, destrinchando o Pai Nosso, porque é uma oração que, assim, belíssima. A gente tem que estudar o Pai Nosso. Porque Jesus, nessa oração, ele nos diz cada coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Depois, uma outra oportunidade, nós vamos trazer ali, porque né, nosso tempo já está curto, a gente traz o que significa a oração do Pai Nosso, porque ele é realmente de uma beleza ímpar, ímpar. Você vê, até hoje, essa oração do Pai Nosso toca, eleva o nosso coração, gente, aos mais altos sentimentos de amor e de bondade. Nós somos ainda incapazes de compreender
toda a grandeza e a beleza do Criador, mas a gente pode ter um pequeno vislumbre do seu amor e da sua bondade quando a gente faz a oração do Pai Nosso. Agora, vamos orar a oração do Pai Nosso certinho, gente, porque né, eu não sei qual o problema que o ser humano tem de entender que Deus é todo poder. A gente tira o poder dele porque a gente não quer falar que ele tem poder. A gente faz a oração do Pai Nosso e suprime a última parte. A gente fala, assim, não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. Amém. A oração não terminou aí. A oração vem porque teu é o reino, o poder e a glória. Qual a dificuldade que a gente tem de fazer a oração correta? Deus é o poder. Dele é tudo que existe, o reino, tudo que existe, a glória é para ele, o poder é dele. Então vamos rezar, vamos fazer a oração do Pai Nosso certinha, gente. Não vamos suprimir o final, não. Né? Jesus nos ensinou essa oração lindíssima. Por que a gente está suprimindo o final? É a arrogância do ser humano, né? Exatamente. E falando, né, da importância também do evangelho no lar, né, Jefferson? Porque assim, gente, o evangelho no lar não é criação do espiritismo, não, tá? Não é mesmo. O evangelho no lar foi criado por Jesus. Exatamente. Lá naquela época, quando ele tinha o hábito de ir passando ali nas casas, o que ele fazia? Ele entrava ali em conversação sadia dos ensinamentos do Pai. Ele estava fazendo o evangelho no lar, gente. Era isso que ele estava fazendo. Tem um livro do Neio Lúcio, né, pela psicografia de Chico Xavier, que chama Jesus no Lar. E o primeiro capítulo dele é o culto cristão no lar, que se iniciou com Jesus. O Espiritismo só veio resgatar isso. Mas vocês vejam, durante toda a história, o homem se volta para fazer essa comunhão no lar. Né? A gente tinha ali no século XVI, nós tivemos um tempo muito escuro aí, né, da história, né, que você só podia rezar na igreja, né, você não podia demonstrar sua fé, a não ser que fosse na igreja. E aí nós tivemos a reforma protestante, né, com o Martim Lutero, e assim, aquelas pessoas, elas estavam ali tocadas de novo pelo Evangelho do Cristo, fazendo o culto no lar. Né? Tanto que nós tivemos ainda, no século XVI, né, aquela atrocidade na França chamada Noite de São Bartolomeu, né? Em que ali a Catarina de Médicis, que era a rainha-mãe, né, mandou, ela que governava de fato, né, porque o Carlos IX ali, ele era um fraco. Aliás, todos os 3 filhos dela eram muito fracos, né? Nenhum servia para ser rei. Aí o que acontece? Ela mandava em tudo. E ela ordenou que matassem todos aqueles que estavam voltados ali para essa reforma, né? Que eles chamavam ali de huguenotes. E, gente, isso foi uma atrocidade, mas eles faziam o culto no lar. Eles tiravam o domingo ali para sentar em família, ler as escrituras, ler o evangelho, refletir sobre aquilo. Isso é o evangelho no lar, que a gente faz hoje, né? Que o espiritismo trouxe de volta esse hábito do evangelho no lar. E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. O evangelho no lar é assim uma ferramenta de equilíbrio para sua casa tremenda. Tremenda. Escolhe um dia junto com a sua família. Se você mora sozinho, faça sozinho. Faça sozinho. Sabe por quê? Jesus não falou assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Você está sozinho? Não, seu mentor está ali contigo. Só chama ele que vem. Vamos lá, mentor, agora é hora do evangelho lá. Vem cá. Se você está sozinho, faz assim. Então, estabelece um dia, uma hora, para aquilo ficar fixo. Combina ali com a sua família, né? Se você mora com mais pessoas, de fazer o evangelho.
né? Faça uma oração, peça a Jesus que esteja presente, os bons espíritos, os espíritos protetores, o seu mentor. Faça uma oração, abra o Evangelho. Gente, abra ali a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma boa obra espírita, né? Tem tantas mensagens aí de Emmanuel, de André Luiz, do Neio Lúcio, Bezerra de Menezes. Pega um livro, abre a mensagem, meditem sobre aquela mensagem, sobre aqueles ensinamentos. Isso é o culto no lar, gente. Né? Botam uma água, eu tenho o hábito de botar um copo de água, né? E põe um copo d'água, pede os bons espíritos que estão ali para poder fluidificar aquela água, para botar energia boa naquela água. Gente, vou falar para vocês, desde que eu comecei a fazer o evangelho no lar, é assim, é impressionante até como a sua vizinhança se equilibra. Porque a, aquela casa que faz o evangelho no lar irradia luz para a vizinhança. Aí vocês imaginam, se cada casa fizesse o evangelho no lar. Que coisa maravilhosa que seria. Né? Então, assim, não foi o Espiritismo que trouxe o culto do evangelho no lar, foi Jesus, gente. Jesus falava que o lar é o berço doméstico, a primeira escola, o primeiro templo da alma. Né? A nossa casa é que é exportadora de caracteres para a vida comum, né? Do caráter, do bom caráter. É isso. Então, tenha o hábito, experimente fazer o evangelho no lar. Você vai ver a diferença que vai ser na sua casa. Às vezes você está ali com um problema com o filho, passando uma dificuldade de alguma maneira, você vai ver como as coisas começam a entrar no prumo. É impressionante. É impressionante, porque realmente funciona. Convida a família. Às vezes você está sozinho, convida um vizinho que te dá abertura para fazer o evangelho. Eu tenho uma vizinha que vem fazer comigo o evangelho. Ela mora sozinha, ela vem fazer comigo e com meu marido. A gente faz. E é tão engraçado, gente, que desde que a gente começou a fazer o evangelho no lar aqui em casa, eu tenho um cachorrinho. E é impressionante como ele sabe, ele sente a energia mudando na casa. Ele para do nosso lado e fica ali quietinho escutando. Eu até coloco um copinho com água para fluidificar para ele. Aí eu falo assim para ele: a gente, né? A gente às vezes trata o nosso animalzinho, a gente sente tanto amor por ele que a gente às vezes até trata ele como se fosse gente, né? Eu falo: Thorzinho, a água do Papai do Céu. Ele vai lá e toma. Ele fica esperando para tomar a aguinha dele. É impressionante, gente. Muda a dinâmica na sua casa. Se você está em conflito de relacionamento com a mãe, com o irmão, com o marido, seja lá quem for, você vai ver como que melhora. É impressionante. Tenha o hábito de fazer o evangelho no lar. Mas assim, escolha um dia, uma hora, porque do mesmo modo que você está escolhendo aquela hora, você está assumindo compromisso com a espiritualidade, eles vão vir participar também. Eles vão trazer proteção para sua casa, eles vão trazer equilíbrio, ajuda, apoio. O que a gente está esperando, gente, para tomar as decisões certas na nossa vida? Vamos criar o hábito de fazer o evangelho no lar, porque ele realmente é muito importante. É realmente muito importante. Gente, ele reequilibra a nossa casa de uma forma assim que é impressionante. Realmente impressionante, né? Jesus fazia isso. Vamos fazer isso também. Vamos nos reunir, pegar um texto, refletir sobre ele. E é um momento, gente, que você está com a sua família, que você está com quem você gosta, né? São seus afetos. Aproveita esse momento, né? É realmente muito bom, né, Jefferson? Exatamente, olha, muito bom mesmo. Tanto é que o Evangelho no Lar, né? Ele te dá, além de conhecimento, você poder interagir com as pessoas, né, com seus familiares,
você consegue também conversar, né, de uma boa, porque é uma energia boa, você vai estar sendo inspirado, você está sendo instruído também, né? Então, o Evangelho no Lar também te dá uma oportunidade de você instruir os obsessores que estão perto de você, né? Os assediadores, aqueles espíritos que estão perto de você. E também, ele também pode ajudar você a blindar a sua casa, né? Então, ele ajuda a blindar a sua casa de energias negativas. Tem a passagem, se não me engano, no livro do Mensageiros, só ver se eu encontro aqui, porque eu separei ele aqui, que é muito interessante, que fala sobre o Evangelho no Lar. E não vou encontrar aqui, deixa eu ver, Evangelho no Lar. Mensageiros, capítulo 37, no Santuário Doméstico. Eu não vou ler porque ele é um pouquinho extenso, tá? Mas eu vou ler rapidinho aqui um trechinho. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui missão eletromagnética de relativo poder. Por isso, por isso mesmo, o culto familiar do evangelho no lar não é tão só um curso de iluminação interior, mas também de processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que ascendem em torno da casa, do seu lar. Então, realmente, e aqui, se você for ler todo o capítulo, você vê que quando os personagens realizam aqui o Evangelho no Lar, a casa tem tipo umas assim, entre aspas, né, umas lamparinas cercando a casa, que protege a casa de toda energia negativa. Então, os espíritos negativos, eles tentam entrar na casa e não conseguem. Então, é muito interessante essa questão do Evangelho no Lar, porque além de você estar se preparando, estar se ajudando a si mesmo e essa família, através da instrução, do conhecimento, você também está criando um ambiente de energia positiva, como bem a Lara falou. Não vai envolver só a sua casa, vai envolver seus vizinhos também. E tudo isso, tudo ajuda e colabora para que toda a vizinhança tenha mais harmonia. Então, fazendo as minhas considerações finais, eu queria contar rapidamente aqui uma história, vou falar rapidamente mesmo, já excedemos o horário, né? Tem um rapaz, né, que no meio, qual o livro que está, não sei se é um livro, foi uma história que contaram num vídeo, acho que foi de volta que contou, de um rapaz que fazia oração no centro, né? Toda vez que acabava a reunião mediúnica, ele fazia Pai Nosso. Fazia só Pai Nosso. Só que ele sabia fazer. E quando ele fazia o Pai Nosso, ele se iluminava a luz dele é tão intensa que os espíritos começavam a falar, vamos fazer um teste com ele, pede para ele fazer uma oração que não seja Pai Nosso. Aí ele fez uma oração que não foi Pai Nosso no dia seguinte, e ele não conseguiu se iluminar tanto. A luz dele foi fraca. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer, o que a gente quer dizer aqui? Quer dizer que você não sabe conversar com Deus, você não quer conversar com Deus de forma íntima, mas só quer fazer um Pai Nosso, faça o Pai Nosso. Entendeu? É muito importante que você ore. Independente se você falar com palavras simples, se você vai usar o Pai Nosso, né, ou vai usar uma Ave Maria, não importa. O importante é que você ore, você se ligue com Deus. Tenha esse momento com Deus. Na hora de dormir, na hora de acordar, sempre antes de acordar, de levantar, eu agradeço a Deus pela oportunidade de acordar, pela oportunidade de estar vivendo novamente, mais um dia, né, poder trabalhar. E toda vez que eu recebo uma bênção, que eu saio para a rua, eu peço a Deus proteção, peço a Deus que me ilumine, né, que me guie para que eu possa ver as coisas da forma mais ampla possível. Porque às vezes vem passando na rua, né, e vem um mendigo, uma pessoa que é estranha, que possa ser estranha para mim, eu posso ficar com medo, não. Então peço para Deus que me ilumine, essa pessoa veio até mim porque ela foi inspirada ou intuída por algum espírito amigo para vir até mim, para poder pedir uma ajuda, um apoio, uma conversa, né? Então tudo isso é uma forma de a gente estar em contato com Deus, né? Então é muito importante a gente fazer oração. Do meu ponto de vista, né, acho que a gente tem que fazer oração quase que o tempo inteiro, né? Porque na verdade tudo é uma oração, né? A atitude é uma oração, o pensamento é uma oração, a ação é uma oração, tudo é uma oração. Então a gente tem que estar sempre em contato com Deus. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que fazer para Deus. E voltando à questão do evangelho no lar, isso é interessante se você não tiver, né, alguns pais talvez não tenham muita paciência com seus filhos, né? Vai fazendo oração, vai fazendo o evangelho no lar,
você vai ver que as crianças vão ficar mais tranquilas, vão ficar mais, menos traquinagem, né? E se você quiser, se é interessante também, você fazer oração, uma genular junto com seus filhos, né? Pegando ali um livro infantil, né? Tem muitos livros, né, da literatura espírita que é infantil, para público infantil. Usa também aquela passagem, poder ensinar os seus filhos, poder interagir com os seus filhos, né? É interessante também você usar também o Evangelho do Lar, não só com sua família, mas também para crianças também, né? E como a Ben Lara falou, se você quiser convidar algum familiar, um parente, um vizinho que esteja disposto, né, que vai colaborar com você, né? E então convida também, que é interessante. E nós criamos, né, um programa, o Espiritismo Fácil, um programa sobre o poder e a influência das águas, né? Então, ali a gente vai explicar um pouquinho como funciona a questão da fluidificação das águas. É muito importante deixar aqui no card, aqui em cima, se você poder assistir depois que acabar esse programa, você pode estar assistindo. Tá? Que é muito interessante esse programa que a gente fez no quarta passada. Tá bom, pessoal? Então, Lara, eu peço que você faça as suas considerações finais, para a gente poder encerrar o programa de hoje. É que nós já extrapolamos, né, Jefferson? Mas é porque é um assunto de. A gente pode ficar aqui falando até amanhã, gente, que tem assunto. E se você ainda não acredita no poder da oração, eu vou te contar uma coisa. A ciência, até pouco tempo atrás, acreditava que os neurônios não se reproduziam, né? Que se você perdeu um neurônio ali, se ele morreu, tá morto, não tinha regeneração, não tinha reprodução. Há pouco tempo, a revista Nature Medicine publicou um artigo de uma pesquisa que foi feita provando que o neurônio se reproduz. Mas ele precisa de estímulo para se reproduzir, né? Qual que é o estímulo que a gente dá para reproduzir os neurônios? Né? Você tem que estimular o lobo frontal. Como que você estimula ele? Pela oração. Isso é fantástico, gente. É a ciência dizendo que quando você faz oração, você está estimulando o lobo frontal e ele vai, então, produzir, os neurônios vão se reproduzir. Gente, é fantástico. Então, se não quer, ainda tem dúvida, acredita na ciência. A oração é ferramenta poderosa que influi até mesmo no nosso corpo físico. Acredite nisso, né? O Espírito Sheila, pela psicografia do Chico Xavier, no livro, esqueci o nome do livro agora, gente. Acho que é Luz Acima, não. Acho que é Luz no Lar. Se eu não me engano, é Luz no Lar. Ela tem uma frase ótima que ela diz o seguinte: que a gente precisa aprender a sustentar na nossa casa a chama da esperança, estudando o Evangelho, a revelação divina, praticando a fraternidade, crescendo no amor, na sabedoria, porque, gente, é igual o Espírito Sheila fala. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em meu nome, aí eu também estarei. E por que ele vai estar com a gente? Porque ele vai estar nos amparando para a nossa ascensão ao mais alto, à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Tenhamos fé, gente. E criemos o hábito de orar, porque é muito importante. Muito bom, Lara, muito bem. Só queria falar rapidamente aqui que nós temos aqui ainda muito nosso roteiro que a gente não conseguiu estender todo o roteiro, porque é muito assunto, muito tema, né? Se você tem uma noção, tem mais de 10 páginas só de trechos de livros que a gente não abordou aqui, né? Então é muita coisa mesmo. Possivelmente a gente vai fazer um outro programa futuramente sobre esse tema, né? Que é muito interessante. Tanto é que a gente queria falar também sobre a prece refratada, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade, que agora já foi o tempo, né? Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos pela presença, pela companhia, tá? Se recorde que nós estamos deixando aqui, então, os capítulos aqui embaixo e as citações dos livros também. E leva um tempinho para a gente fazer isso, tá? Não é num dia para noite, a gente leva um tempinho. Então, talvez quando você estiver já assistindo, já esteja, ou se não tiver, procure um ou 2 dias depois que você vai estar já com os capítulos prontinhos, feitos ali, tá bom? E as citações e livros também. Divulgue nosso canal, divulgue nosso programa de hoje,
Ajude a gente aí a ganhar relevância no YouTube, se inscreve no canal, comenta, compartilha, divulgue, é muito importante. Vou deixar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado os sites e os contatos da Lara e o meu, tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a vocês que nos acompanharam aí. Muito obrigada. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, até mais. Até mais, pessoal. Vamos orar, vamos fazer oração aí. Vamos ter fé. Até mais.